Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Marina, eu sou psicóloga, analista do comportamento e vim aqui a convite da Mel para a gente conversar um pouquinho sobre saúde mental. A minha atuação é na área clínica e sempre que eu falo de saúde mental, as pessoas já pensam em algo muito subjetivo, simbólico, abstrato, né? E isso é verdade, né? A gente vai olhar para isso. Mas mesmo na área clínica, mesmo no contexto do meu dia a dia, a gente precisa garantir algumas bases, alguns pilares para conseguir entrar nessa parte mais simbólica, significativa, de valores e tudo mais dentro da terapia, né? Então, o que eu quero deixar para vocês é: saúde mental vai englobar coisas muito palpáveis e muito práticas do que a gente pode fazer, mesmo em uma época tão difícil como essa que a gente está vivendo, tá bom? Então vamos lá, né? Quando a gente pensa em saúde mental, a gente vai olhar para esses 4 pilares, que são o sono, a alimentação, a atividade física e o contato social. Essa divisão que eu vou fazer aqui com vocês, ela é puramente didática, tá? Essa divisão, ela não existe na nossa vida, porque uma coisa tá super ligadinha com a outra e a gente acaba tendo influência, né? Se eu não durmo bem, consequentemente eu vou ter ali uma alteração no meu apetite, no meu humor, e aí o meu contato já vai ficar modificado, a minha alimentação também ficou modificada, a minha entrega de energia ao longo do dia também tá alterada, e aí eu vou querer praticamente exercício físico. Então tá tudo super coladinho, tá? Então a gente vai ter que pensar aí que essa é só uma divisão didática, beleza? Então vamos lá. Quando a gente for pensar no sono, o sono é um super marcador de saúde mental, né? Sempre que um cliente chega pra gente, a gente tenta saber e busca saber como é que tá o sono dessa pessoa, né? Se eu tenho insônia, se eu acordo muito ao longo da noite, se eu durmo demais, também é um problema, tá? Provavelmente a gente tem alguma coisinha aí que tá acontecendo que a gente vai ter que olhar. Isso pode ser comum, mas não é pra gente considerar isso como normal, certo? Então, o que é que eu posso fazer se eu estiver com um sono mais ou menos alterado? Bom, a primeira dica que eu dou, né, assim, que a gente estuda muito, é sobre dormir e acordar sempre no mesmo horário. Importantíssimo a gente conseguir fazer isso, tá? É o que vai garantir que o nosso corpo crie uma memória e comece a perceber o que é que precisa acontecer em cada momento. Então, é importante sempre dormir e acordar no mesmo horário. Uma segunda coisa, cuidado com exposição à mídia, tá? Televisão, no celular, tablet, o que quer que seja. A luz que vai emitir dessas mídias digitais todas que a gente vai usar, ela vai prejudicar a nossa produção de melatonina. Fora isso, ela faz com que a gente fique ali engajado em coisas o tempo todo, consumindo informação, seja a respeito do momento que a gente vive hoje, ou em joguinhos, ou em rede social, né? Eles são programados para instigar a gente a continuar. Então é importante conseguir ter um equilíbrio, né? Assim, não forçar tanto no Netflix, que a gente gosta muito, tomar cuidado com o Instagram, com o WhatsApp, com as notícias que a gente consome a respeito do momento que a gente vive hoje, né? A respeito do Covid-19. Então, ir limpando um pouquinho disso. Escolhe aí 2, 3 fontes que você queira, né, consumir a informação. Escolhe momentos do dia que você vai consumir esse conteúdo, de preferência que não seja na parte da noite, tá? E bem assim que você acorda, também é uma outra dica boa, dá uma pausa nisso. E aí depois, com o tempo, você vai espalhando essas notícias no decorrer do teu dia, e aí você vai ficar com um soninho um pouquinho melhor, tá? Provavelmente isso já vai ajudar bastante. E se você tem problema para dormir à noite, não tirem pequenos cochilos ao longo do dia. Claro que cada um vai ter aí uma forma de funcionar, tem gente que precisa desse cochilinho depois do almoço, mas gente, se você não dorme bem à noite, então tira isso pra gente tentar fazer uma nova investigação, beleza? Eu acho que do sono, das dicas eram essas. E por que tudo isso? Se eu durmo melhor, eu me concentro melhor. Se eu durmo melhor, eu fico menos irritado. Se eu tô menos estressado, eu me relaciono melhor com as pessoas que estão no meu convívio ao meu redor, tá? Então, daí já fica uma importância. Pro sono, eu acho que a gente já tem aí algumas diquinhas suficientes para esse momento. Alimentação, né? Importantíssimo a gente pensar na alimentação. Eu costumo dizer que o alimento é o combustível que a gente põe no nosso corpo. A gente sempre busca, né, quando pode, colocar o melhor combustível no nosso carro. E por que a gente escolhe tão mal e negligencia tanto o combustível que a gente bota para dentro do nosso organismo? Não pode,
né? Então, quanto mais natural, quanto mais saudável eu puder me alimentar, melhor. Isso não tem nada a ver com não poder comer besteirinhas ao longo do dia ou ao longo da minha semana. Isso também é importante, né? Isso vai entrar ali talvez em um outro momento mais próximo do contato social, a gente fala já sobre isso, mas que também é importante. Porém, não dá para viver só disso o tempo inteiro. A exceção não pode virar uma regra, né? A gente já tem alguns estudos que mostram que o consumo de vegetais e de frutas melhoram significativamente a nossa qualidade de vida, né? O meu bem-estar, a presença de serotonina no meu corpo, né? Então, assim, faz diminuir o estresse. Então, super importante, tá? Então, cuidado com as coisas que a gente consome, principalmente agora que a gente tá em casa. Uma das poucas coisas que a gente ainda consegue fazer para se alegrar, para se acalmar e se cuidar um pouquinho, é a alimentação. Então, super importante, tá? Fora isso, da alimentação, a mesma coisa para os horários em relação ao sono. Estabeleça bons horários para você se alimentar, né? Então, se a gente comeu tem ali 1 hora, provavelmente o que eu tô sentindo não é uma fome fisiológica, né? Não é uma fome física. Eu posso estar com uma fome emocional ou com vontade de comer alguma coisa. E aí vale a pena ficar de olho para o quanto disso tem aparecido ao longo do nosso dia, se é que eu vou precisar talvez de uma ajuda profissional para cuidar um pouco mais. Um nutrólogo, um nutricionista, um psicólogo, alguém que possa me auxiliar a fazer escolhas melhores, tá bom? E a atividade física é um ponto super discutido agora, né? Mas como é que eu me exercito dentro de um apartamento? Gente, é verdade. É difícil. Porém, a gente não precisa imaginar o exercício físico como algo de um aparelho ou de uma super intensidade. Um pouquinho que você se mexa, um pouquinho que você dance, um pouquinho que você pule de corda, um pouquinho que você faça de agachamento, que você suba e desce uma escada. Se você mora em um condomínio que tem essa oportunidade, desce um pouquinho e dá uma volta pelo condomínio, por uma quadra, por uma piscina. Só uma voltinha, vê se não tem ninguém, anda um pouquinho por lá e volta. Isso já vale, né? 5 minutinhos de atividade física já é suficiente para a gente ter liberações de neurotransmissores e de hormônios diferentes no nosso organismo que vão gerar um bem-estar maior. É o ideal? Não, não é o ideal. Mas a gente não tá conseguindo se aproximar em um momento como esse do que a gente mais precisa. Então a gente vai trabalhar com o que dá, com o que é possível, tá? Então um pouquinho que a gente consiga fazer já é melhor que nada, certo? E por quê? Né? A hora que eu tenho essas reações químicas todas em função do exercício liberada no meu corpo, eu durmo melhor e eu automaticamente me alimento melhor, né? Porque o meu organismo vai estar funcionando mais. E sem falar que dá mais energia para a gente fazer as outras atividades do dia, né? Exercício físico libera energia. O difícil é começar. O difícil é a gente iniciar esse processo. Mas o que eu costumo discutir muito com os meus clientes? A sensação de bem-estar do exercício, da boa alimentação e do sono, ela não pode ser o lugar do qual a gente quer partir. É para onde a gente chega, né? Eu tinha uma professora que falava muito isso, que a gente vai buscar a sensação gostosa após a realização de um monte dessas questões, né? Um monte de pequenos separos que a gente precisa fazer ao longo do nosso dia. Aí então a gente chega nessa sensação gostosa. Eu até tenho uma professora que falou em uma live esses dias que eu achei muito legal. E eu tenho usado esse exemplo muitas vezes nas minhas consultas ou em outras aulas e vídeos, outras trocas que eu tenho tido. O autocuidado, ele é uma conquista, né? Não é tão simples assim da gente fazer. Se cuidar dá trabalho pra caramba. E a Desirê, que é essa professora que eu tô dizendo, que me inspira muito pra estar fazendo esse vídeo, me ensina muito sobre isso, sobre a paciência que a gente precisa ter pro autocuidado, sobre como a gente não pode imaginar que vai acordar se sentindo bem e aí eu vou querer malhar, me alimentar bem e aí eu vou dormir no horário certo. É um convite gentil que a gente se faz. Todos os dias, um pouquinho de cada vez, tá bom? E aí, então, acho que sobre exercício físico é isso, essas pequenas coisas que a gente pode fazer. Baixa aplicativo, segue uma galera que mande bem na internet, um pessoal de confiança, e aí vocês conseguem seguir melhor. E sobre o contato social, o que eu discuto muito a gente tá privado de contato, gente, físico, mas a gente consegue ter contato social através de vídeo, como a gente tá fazendo aqui agora, de preferência no ao vivo, né? Então entra lá no Zoom, liga pelo WhatsApp, usa o Skype, se falem. Poxa, mas não dá para fazer um vídeo, cada um tem um horário meio conturbado, que não encaixa muito. Vai ali pro WhatsApp, busca fazer isso no final de semana. Dia das Mães aqui em casa, estávamos eu, minha avó e minha mãe.
E aí a gente ligou para a família toda e ficou lá, todo mundo almoçando junto mesmo, cada um na sua casa, e foi uma delícia. Né? Nesse mesmo final de semana a gente ficou assistindo uma outra live junto, ficamos até 3 da manhã conversando, todo mundo ali tomando sua cervejinha, as crianças tomando um refrigerante, um suquinho e curtindo, né? Cada um no seu momento. E é isso, tudo bem. Tem um momento para compartilhar, para estar junto, para comer alguma coisinha, para brincar. Eu faço alguns atendimentos online de crianças e mais de adolescentes. E aí a gente brinca, né? Joga stop, faz o jogo cara a cara, faz mímica, brinca de estátua. Então, assim, tem como fazer, tem como interagir. Essa até é uma dica que eu dou para os pais que são separados, que não estão podendo entrar em contato com as crianças. Então, liguem para os filhos e brinquem com eles, façam jogos, né? Tem como continuar a convivência mesmo em tempos de isolamento social. E por que isso? O contato social, ele é um belo marcador de qualidade de vida também, né? Então, a gente já tem aí números bastante expressivos que contam o quão mal faz a gente ficar tendo uma sensação de solidão. Eu posso estar em um lugar cheio de gente, mas me sentir muito mal. E aí é o equivalente a um fumante que consome 15 cigarros por dia. É coisa pra caramba, né? A gente tem outros dados que o isolamento social também severo, né? A sensação de estar só também vai fazer com que as pessoas tenham problemas de saúde, tanto quanto um obeso tem problemas cardiovasculares. Então, olha para esse dado, né? Se eu me conecto, se eu me apego a isso, eu começo a enxergar a importância de conseguir estar ali buscando por conexões do jeito que dá, que é como a gente tem hoje. E aí também é isso, experimenta estar, para quem mora com alguém, mais próximo de quem você convive, né? Tem hora que a gente vai cansar mesmo um da carinha do outro, que vai estar mais difícil. Nesse momento, se tranca um pouquinho no quarto, toma um banho mais longo, pede um pouquinho mais de silêncio, né? Realmente fica mais introspectivo. Tudo bem. Mas em um outro momento, quando você se sentir melhor, tenta fazer um jogo junto. Aqui em casa a gente joga muito dominó, joga um baralho. Eu e meu pai, a gente joga pôquer, então, claro, né? A gente joga com outras pessoas online também, mas aí nós dois dentro da mesma casa jogando, cada um até no seu cômodo, mas a hora que geralmente é torneio, né? Se eu saio do torneio, eu vou lá e fico vendo ele jogar. E a gente tá ali interagindo um com o outro. Então é super legal. São formas que a gente tem de fazer isso. Bota uma música e dança. Dia das Mães nós também dançamos aqui em casa, eu e minha mãe. Tá servindo, né? Façam as refeições juntinhos, se puderem, se conseguirem e quiserem fazer isso. Então, busquem por um contato social, né? A gente tem um sistema de afiliação todinho programado no nosso organismo. A gente precisa estar conectado com o outro. Nós somos seres gregários, a gente precisa da união. A gente não sobrevive sozinho, né? Não só porque fica mais difícil mesmo, por questões que a gente poderia pensar lá na época da pré-história, é mais difícil enfrentar algum animal sozinho, mas também por uma questão de saúde mental, um adoecimento mental através do sentimento de estar só, certo? Então são esses 4 pilares que eu queria que a gente falasse, que são super importantes, e a gente pode depois fazer outros bate-papos sobre outras questões que fiquem aí como dúvida, coloquem nos comentários, mandem para Mel, manda aí na página do Bem Viver Pilates e tudo mais, e enfim, certo? Agora, antes da gente terminar, eu tô com umas perguntinhas que eu anotei aqui, que a Mel me mandou, que vocês fizeram lá na caixinha, né? Então me perguntaram assim, tiveram 2 perguntas a respeito disso, eu vou responder de uma vez só. Como é que eu lido com a pressão de ser produtiva em um momento como esse, né? E quando eu vejo todo mundo fazendo tanta coisa. Gente, é super difícil, né? Assim, quando essa pandemia começou, quando a gente ficou no isolamento social, saiu tudo quanto é curso, não sei quantas mil lives que ainda rolam, né? E aí você olha e você pensa a princípio, nossa, que delícia, vou conseguir fazer um monte de coisa nesse tempo. Só que não, né? A sensação que a gente estava tendo, ou que algumas pessoas tiveram, é de que a gente estaria com tempo livre. Só que não é isso que acontece, a gente não tá de férias, né? A gente tá tentando trabalhar de casa, sobreviver a um momento tão difícil como esse, com a cabeça mais ou menos no lugar. Então a gente não vai estar tão produtivo, né? Assim, as meninas que me perguntaram, parece muito que tem uma questão de estudo e de trabalho envolvido. É muito complicado se manter altamente produtivo ou mais produtivo do que a gente era nos dias normais, os dias típicos que a gente tem, porque hoje a gente não tem uma estimulação ambiental.
pensa que a nossa cabeça, o nosso corpo tá até meio confuso, porque a gente não sai de casa pra nada. Então a casa que era o meu refúgio, o meu lugar de conforto, virou o lugar que eu trabalho, o lugar que eu faço atividade física, como a gente falou agora há pouco, e tudo no mesmo ambiente, que o meu filho estuda e que eu administro tudo o que tá acontecendo. O nosso corpo não entende direito o que tá acontecendo, tá? Sem falar em uma sensação de ansiedade, de uma tristeza maior que está acontecendo por conta da situação, né? Olha o momento que a gente vive. O inimigo lá fora, ele é potente, ele é perigoso. A gente fica alarmado com tudo isso. E tá tudo bem se eu não conseguir reagir como eu reagia antes disso tudo tá acontecendo, ou de um jeito melhor agora, né? A questão para as pessoas que perguntaram sobre a produtividade é muito mais a respeito da gente conseguir se acolher e se aceitar do que simplesmente ser mais e mais produtivo, né? Agora, se você falar assim, mas Marina, eu não consigo trabalhar nem um pouco. Talvez o que a gente precise cuidar é de um estabelecimento de rotina. As dicas que eu dei antes já vão ajudar, mas também faz um quadro de rotina que nem a gente faz geralmente para criança e coloca tudo o que você precisa fazer e vê o que é mais emergente, o que está mais urgente para acontecer. E aí a gente vai limpando uma coisinha de cada vez. Quando eu tenho um problemão e eu olho para ele, eu penso, meu Deus, como é que eu me livro disso aqui? Né? É super puxado. Mas se eu olho e transformo isso em pequenos problemas, para eu ir espalhando ele ao longo do meu dia e vou tratando de cada um de pouquinho em pouquinho, fica mais fácil, tá? Então tentem quebrar isso em pequenos passos. Então o que é que eu resolvo primeiro? E aí eu só vou pensar nessa parte. E depois, o que é que eu vou fazer? Nossa, mas aí chega meio-dia, eu preciso fazer comida pro meu filho. Então eu paro, faço a comida pro meu filho, depois eu vou lá e lanço mão de uma televisão ou de um tablet, que não é o que a gente mais indica, mas em um momento como esse, para conseguir trabalhar, talvez seja o único recurso. Se você não tem um outro irmãozinho para a criança brincar, os dois pais estão trabalhando, a gente vai ter que fazer uso disso mesmo, tá bom? Mas entendam que a produtividade vai estar prejudicada, certo? E se era difícil, uma das pessoas que mandou a pergunta dizia que estava muito mais difícil e que ela queria fazer mais coisas do que ela fazia antes. Gente, eu não vou dizer que é impossível, mas que realmente, assim, vai ser penoso, vai ser um grau de sofrimento alto, tá? Vai ter que ter um engajamento muito importante para que consiga produzir mais do que produzia antes. Depois, perguntaram assim, quais são os sinais de que a saúde mental está comprometida? Como eu falei lá atrás, o sono, nível de irritabilidade, vontade de estar sozinha, uma tristeza recorrente o tempo todo que não vai embora, né? A questão do sono, lembra, dormir demais ou dormir de menos, tá bom? Uma alimentação que parece que não tem fim a fome, eu fico ali comendo o tempo inteiro para tentar me livrar de uma sensação que não tá muito gostosa. Esses são bons marcadores, tá? Então é isso. Sono de mais ou de menos, alimentação, enfim, né, assim, para buscar algum conforto, a irritabilidade muito alta, sensação de tristeza bastante profunda, um incômodo que não vai embora, que tá ali perdurando por algum tempo. A gente não tá falando de um dia ou de um período do dia triste, a gente tá falando de um tempo prolongado a respeito disso tudo, tá bem? Então fiquem de olho. Aqui falaram pra mim, manter a calma sendo médica, sozinha 2 meses. Gente, essa eu acho que é a coisa mais difícil, porque em um momento como esse, eles são os nossos grandes heróis mesmo, né? Os nossos grandes salvadores, aí junto com uma equipe toda que tá no hospital, de enfermeiros, próprio pessoal da administração ou da limpeza, o que quer que seja, eles estão muito de frente com o problema e vendo coisas muito duras, né? Assim, a rotina dos médicos hoje em dia tá muito complicada. Então, o que eu diria? Se você não tá sentindo nada bem e tá percebendo que muitos desses pilares que a gente conversou estão prejudicados, talvez uma das opções seja reavaliar a necessidade de estar lá no hospital todos os dias, né? Será que eu preciso estar lá? Ou será que eu consigo pelo menos um dia de uma folga, ainda que eu não veja ninguém da minha família em função do vírus, né? Se é que eu tô assintomática, isso pode acontecer. Poxa, como é que eu faço para me cuidar? Do que é que eu preciso? E sobre a questão de estar sozinha, do isolamento, sem ver a família 2 meses, tem essas estratégias que a gente falou. Se conectar um pouquinho com as pessoas do jeito que dá, uma ligação de telefone, uma ligação por vídeo. Tem algumas pessoas que saem aí com a máscara, tudo bem arrumadinho, né? Bem equipado para se proteger. E vão na porta da casa do pai, da mãe, aí vê um pouquinho, conversa. Não é para cumprimentar, é de longe mesmo. Poxa, mas Marina, não falaram que é para ficar totalmente em casa? Gente, é. Só que em alguns momentos de uma situação como essa, que você tá há 2 meses sem enxergar, sem ver os seus familiares e ali vendo tanta coisa dura,
talvez 5 minutinhos que você tenha de contato com eles visual já vai matar um pouquinho de saudade, tá? Então a gente tenta as outras coisas todas. Percebi que não tô bem, de repente eu posso tentar fazer uso dessa estratégia, ver as pessoas de longe, tá certo? E é isso, e aceitar que vai ser difícil mesmo esse momento pra você. Então, olha pra si mesmo e pergunta pra você: eu aguento mais essa jornada, continuar mais nessa pegada que eu tô há 2 meses, assim, sem interrupções e me maltratando tanto no longo prazo, em função de cuidar de outras vidas, que é super importante, que é muito difícil essa escolha para quem é médico, sem dúvida, mas é aquilo, né? A metáfora da máscara de oxigênio do avião. Para eu cuidar do outro, eu preciso estar bem. De repente, para você que mandou essa pergunta, você fica aí 3 dias fora e você consegue trabalhar por, nossa, mais 20 se for necessário. Mas talvez se você forçar um pouquinho mais 2 dias, muito próximo do seu limite, você fica incapacitada de conseguir trabalhar e ajudar tantas vidas, que é o que você escolheu fazer. Então pensa no longo prazo, escuta um pouquinho mais do seu corpo, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Exercício na quarentena ajuda na ansiedade e no estresse? Sem dúvida, é um pouquinho do que a gente falou antes. Lembra, o exercício físico vai regular sono, vai regular alimentação, vai ativar sensação de bem-estar, sistema de recompensa, então sem dúvida vai ajudar na ansiedade e no estresse, tá bom? Façam. E é o que a gente falou agora há pouquinho. Pula corda, desce a escada, dá uma voltinha no condomínio se tiver, evita sair na rua, mas dá uma voltinha no condomínio se tiver como, né? Dança um pouquinho se gostar de dançar, busca coisas que você goste, né? Por mais difícil que seja, começa por algo que seja mais gostosinho mesmo, menos danoso, menos aversivo, tá bom? E uma muito legal, assim, que mandaram, muito importante, que é: o que fazer com a sensação de querer ajudar e não poder? Bom, se a gente entender que ajudar é só como a pessoa que mandou a questão ali, que é médica, né? Poxa, a gente tem pouco que a gente pode fazer mesmo. Mas ajudar, gente, pode ser fazer uma comida gostosa e levar bem embaladinha para as pessoas que moram perto de você e deixar na porta. Pode ser, se você mora em condomínio, perguntar como é que essas pessoas estão passando em casa, né? Já que eles estão tendo que se expor. Perguntar se tem alguma coisa que você possa fazer ao longo do dia que eles queiram comer. E aí você desce com isso, gostosinho, um carinho ali no meio do dia. Pode ser fazer uma doação, como a gente tem visto tantas oportunidades aí nas lives. Enfim, tem formas da gente ajudar conseguindo se proteger. Pode ser, se você tem alguma coisa para ensinar, gravar um vídeo, fornecer isso para alguém pode se beneficiar dessa entrega desse material, né? Então tem muitas formas da gente conseguir ajudar que não necessariamente estão diretamente ligada com a preservação do vírus, mas a gente pode cuidar uns dos outros mesmo estando mais afastadinho, tá? Então pensa isso em doação, em entregas que você pode fazer através de material digital, de vídeo, em uma ligação que você pode fazer para alguém que se sente muito sozinho. Enfim, tem uma porção de coisas aí que a gente consegue pensar para ajudar a ler uma história para alguém, pode ser também, né? Então vai pensando como é que eu consigo entregar dentro do que me está disponível no meu repertório para ajudar, tá bom? E uma que, nossa, super legal que a pessoa mandou. Comentários tóxicos em grupos do WhatsApp, mas é o grupo do condomínio. Para mim, isso aqui entra muito com o que a gente falou lá nos 4 pilares também. Começa a banir, sabe assim? A filtrar um pouquinho mais o que é que você entra em contato. Não fica acessando esse grupo do WhatsApp, do condomínio, o tempo inteiro. Se ela te traz coisas tão ansiosas, reações tão danosas, se afasta um pouquinho disso. Fica um pouquinho mais distante. Certamente vai te fazer melhor. Porque realmente dá muita confusão, cada um tem uma opinião. Às vezes ficam ali expondo questões políticas e aí, nossa, depende da posição política que você tem, é muito contrária da pessoa e isso te maltrata. Então, cuidado com essa exposição. Se blinda um pouquinho mais, né? Precisa mesmo, qual é a grande necessidade de ficar lendo esses comentários, essa conversa no grupo do condomínio? Para que isso é tão importante? Que material tem ali tão significativo que seja necessário que eu entre em contato com o conteúdo que está sendo exposto nesse grupo, tá bom? Pensem a respeito disso, certo? Acho que é isso, acho que respondi tudo. E qualquer dúvida que fique depois a respeito da nossa conversa, mandem aí que eu respondo, tá bom?
Um beijo e tchau, tchau!